estamos em quarentena, nós dois moramos na mesma cidade, podíamos estar conversando ao vivo, mas as circunstâncias nos levaram a conversar, eu em uma parte do Rio de Janeiro e você em outra, né? Exatamente. O celular no meio do caminho. Então, Henrique, assim, o judaísmo, né, tem o debate no judaísmo, dentro do judaísmo, né, a prece mais importante do judaísmo, que é a prece de Yom Kippur, em algum momento, um momento muito quase trágico, mas com certeza um momento muito de louvor e tal, a reza você fala sobre os que vão viver e os que vão morrer, os que vão viver na riqueza e na tranquilidade, os que vão viver no desconforto e na pobreza. Em algum momento fala-se assim na reza: os que vão morrer na inundação, no incêndio e na peste. Ok? Na teologia judaica, a inundação e incêndio fazem parte de uma teologia muito consolidada, né? A ideia de Noé e a ideia da fogueira também é muito importante. E a peste aparece aí. Em algum sentido, o que a gente está vivendo ecoa na teologia judaica, a ideia da peste, o risco da peste, isso é conhecido nos livros judaicos dos sábios. Como é que isso é visto no cristianismo protestante? Eu estou falando com o pastor Henrique Vieira, que é o representante do cristianismo protestante, uma figura muito próxima, muito querida aqui comigo. Certo, Michel. A primeira observação é que o protestantismo, por definição e por origem histórica, ele é muito plural. Não dá para falar numa perspectiva protestante única. Não dá para sequer falar em uma teologia protestante. Evidentemente, existem pontos comuns que definem a perspectiva teológica protestante, o sacerdócio universal dos crentes, a livre interpretação da Bíblia, a não necessidade de uma mediação institucional para o relacionamento do ser humano com Deus, a Bíblia como referencial, Jesus como Deus Emanuel, Deus conosco, Salvador. Tem formulações que dão base ao protestantismo, mas desde o século XVI são várias ramificações protestantes com perspectivas às vezes muito diferentes. Então essa é uma primeira observação, não dá para falar em nome do protestantismo como um bloco único, coeso, de perspectiva teológica comum. A raiz protestante que me nutre, que me alimenta, que faz parte da minha formação teológica, ela interpreta esses acontecimentos como contingência da vida, como fragilidade intrínseca à experiência da vida, como o mundo, em certa medida, vivendo os seus dilemas próprios, os seus limites próprios. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente não vê como uma intervenção de Deus, a gente não vê como um castigo de Deus, a gente não vê como uma determinação de Deus, a gente vê como contingência, como parte dessa experiência humana que é estruturalmente finita, contraditória, repleta de padecimentos. Como diz aquela canção popular brasileira, a gente mal nasce e já começa a morrer. Então a gente não vê isso do ponto de vista teleológico, determinista, como se houvesse uma mão de Deus produzindo algo. A gente vê como a vida manifestando a sua fragilidade, o seu contraditório e os seus limites. A gente vê Deus como alguém que participa conosco desse sofrimento humano, que partilha conosco desta condição humana. Ou seja, a presença de Deus nunca é uma presença fria, imparcial, distante e observadora.
Não. A presença de Deus é sempre solidária, é sempre de autodoação, é sempre de participação conosco da beleza, da potência, mas também da fragilidade e do drama da vida. Então, quando nós afirmamos que Jesus de Nazaré é Deus entre nós, significa afirmar que em Jesus Deus assumiu a vida na sua radicalidade, na sua potência, na sua beleza, no vinho, no pão, no amor, na paixão, mas também assumiu a vida no seu absurdo, na sua contingência, na sua aleatoriedade, nos seus sofrimentos, nos seus dramas. Então, não há uma teologia protestante única. A raiz protestante que forma a minha perspectiva teológica entende que nós estamos vivendo a vida. E a vida é sujeita a epidemias, a pandemias, a contingências múltiplas, e Deus se manifesta não como alguém que controla o processo, mas como alguém que participa do processo, assumindo conosco o risco de estar vivo. Ótimo. É muito parecido com o judaísmo, essa questão da pluralidade e da dimensão de várias formas de interpretação das fontes. Mas tem uma questão, né, Henrique? Eu fico aqui pensando, o século XX, que é o século de onde nós viemos, é um século que não produziu essa experiência que a gente está vivendo. Quer dizer, a gente pode ter tido contato com alguém de 1918 que viveu a gripe espanhola, mas a gripe espanhola foi sucedida pelo Holocausto, pela Segunda Guerra Mundial, por revoluções, etc, etc. Então, na memória do século XX, a gripe espanhola ficou para trás. Então, a experiência que a gente está vivendo é uma experiência inédita entre os vivos que estão conosco aqui, né? A gente não tem na família alguém que viveu a gripe espanhola. A gente tem na família alguém que viveu a peste. Eu fico pensando como um homem religioso, como um pastor, como um sacerdote, lida com uma experiência tão inédita, apesar de ser uma experiência inédita dentro dessa perspectiva que você está trazendo. A ideia de Deus conosco, a ideia de não teleológico, etc. e tal. Mas como a gente pode viver uma experiência não teleológica tão inédita? Você entende a minha questão? Como a gente pode evitar que isso seja transformado pelos religiosos, inclusive religiosos que compartilham da mesma definição religiosa que a tua, né, no sentido mais amplo da palavra, não usem isso numa perspectiva messiânica, teológica. É muito inédito. Sim. Sabe, Michel, nós já estamos ouvindo algumas narrativas bem perigosas, como isso é uma peste maligna, e maligna no sentido religioso. Uhum, uhum. E aí, esse é o risco. Eu acho que viver essa experiência de maneira inédita, e é a única possibilidade que temos, em certa medida, é se deixar atravessar por ela. É ter a capacidade de produzir menos respostas e de partilhar dessa angústia para, a partir dessa angústia, construir caminhos de esperança. Em outras palavras, eu estou aqui falando de maneira quase que existencialista, eu estou me pautando na minha própria experiência, entende? Eu estou assustado, eu estou triste, eu estou lidando com a imprevisibilidade da vida, com a ruptura rápida de uma agenda de trabalho, de planos, de planejamento familiar. Eu estou aceitando que a minha vida tem uma margem de protagonismo e uma margem de completa vulnerabilidade diante do cosmos. Então, a minha maneira, como religioso, de experimentar essa crise inédita é, por um lado, entendendo os limites da minha existência e da comunidade humana, para, a partir da compreensão desse limite, descobrir caminhos mais interessantes, como simplicidade, singeleza, valorização dos aspectos mais cotidianos da vida,
desacelerar o tempo, me acalmar, ouvir a minha própria respiração, dormir melhor, saborear melhor o alimento, beber água como se fosse um ato sagrado, e é. Então, meu primeiro movimento é aceitar essa finitude mais evidente para valorizar coisas mais singelas que tantas vezes passam despercebidas e esquecidas numa sociedade altamente frenética. Eu estou buscando, portanto, me humanizar. Isso faz parte da minha perspectiva religiosa. O Leonardo Boff, teólogo que eu admiro muito, ele fala que para nós cristãos, Jesus é Deus porque foi radicalmente humano. Em outras palavras, foi tão humano que só podia ser divino. Então, eu não trabalho numa perspectiva religiosa de que a experiência religiosa diminui a minha humanidade. Pelo contrário, a experiência religiosa aprofunda, radicaliza a minha humanidade. Então, eu estou lidando com esse caos civilizacional aleatório, aceitando mais a minha humanidade. Mas não é uma aceitação no sentido do desencanto, no sentido do caos interior, da apatia. Ao contrário, é aceitar a minha humanidade para gostar mais da minha humanidade, para quando essa tempestade passar, e eu espero que passe, eu possa ir para a rua com um olhar mais humano, possa dar abraços mais sinceros, possa ter conversas mais verdadeiras, possa gastar mais tempo com as pessoas e um tempo de maior qualidade, de maior troca, de maior entrega. Então, o meu religare, a minha religação com o divino está no aprofundamento daquilo que me é mais humano. Eu não tenho outra opção senão aceitar essa dor que estou sentindo e tentar fazer com que essa dor produza em mim caminhos mais fraternos e, consequentemente, de mais prazer em estar vivo. É um paradoxo. Não, não é. Eu acho que tem muita coisa boa que pode surgir dessa nossa experiência dolorida. Durante mais de 100 anos, a experiência da humanidade, em alguns setores dela, foi buscar referências comuns, né? A ideia de que todos nós sofremos igual, temos os iguais direitos, os iguais deveres, e podemos compartilhar de uma esperança por um mundo melhor e mais igual, né? Essa é uma experiência que alguns movimentos tentaram durante anos e, de repente, a gente vê o presidente dos Estados Unidos falando coisas que a nós são muito próximas, né? A experiência na Itália, na China, a Europa toda, ou seja, de repente todos nós estamos na mesma situação em casa e isso pode produzir coisas muito positivas. Eu queria falar sobre elas daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre os nossos obstáculos em relação aos usos teológicos políticos que estão sendo feitos agora, né? Por setores do protestantismo, por exemplo. Eu fico pensando, Henrique, que a experiência contemporânea, a experiência de inimigos visíveis, não é? Na Guerra Fria, não é isso? A Guerra Fria tinha os inimigos visíveis, que eram de um lado e de outro. No pós-Guerra Fria, a ideia do terrorismo islâmico produzida pelos Estados Unidos, depois do 11 de setembro de 2001, inimigos visíveis, não é? Agora, nessa última eleição, em 2018, por exemplo, foi toda uma relação com os inimigos visíveis, né? Eu era inimigo de outro grupo, você era inimigo de outro grupo, inimigos visíveis. A experiência que a gente está vivendo agora é uma experiência de inimigo invisível. Sim. Que muda completamente, numa perspectiva de cognitividade mesmo, a experiência humana que a gente tem nos últimos 150 anos. Assim, não adianta eu comprar armas, não adianta eu denunciar gente, não adianta sequer eu fazer discursos contra, apesar de que tem gente que fez manifestação contra o corona, mas isso não adianta. É uma experiência nova, uma experiência da invisibilidade como minha inimiga, que é muito próxima de alguns usos políticos que a teologia faz. Do demônio, ou do próprio Deus, a ideia de Deus como o que está me olhando, etc. E tal. Eu fico pensando que a modernidade criou uma relação de respeito com a invisibilidade, não é? A psicanálise, o marxismo, o liberalismo, mas nunca de ameaça. A invisibilidade deixou de ser uma ameaça, porque a gente começa a olhar Deus
não como o que tudo pode, mas aquele que é tão humano quanto eu. Não é muito... Eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Não é um prato muito cheio para perspectivas reacionárias da religião a ideia de um inimigo invisível? Totalmente. É Como um fugir disso? passo. Oi? Como fugir disso? Como fugir É, dessa tendência? sim, sim. É, primeiro, é um prato cheio para teologias fundamentalistas, extremistas, que trabalham naquela lógica da batalha espiritual, das forças sobrenaturais invisíveis. Então, é um passo para transformar isso numa guerra espiritual contra aquilo que não se vê e entrar numa perspectiva bélica que não reflete, que não dialoga, que daqui a pouquinho o invisível também vai se manifestar em algum grau de visibilidade, ou seja, algum grupo vai ser castigado por isso, condenado por isso, culpado por isso. Entende o que eu quero dizer? O Perfeito. inimigo Racismo. Claro. o inimigo é invisível do ponto de vista espiritual, sobrenatural, mas ele aparece no corpo de alguém. O Então, vírus isso passa a ser aparece. chinês, né? Oi? O vírus passa a ser o vírus chinês, né? Pois é, xenofobia, racismo, é uma invisibilidade até certo ponto, depois uma visibilidade atravessada por preconceito, racismo, xenofobia e por aí vai. Então, isso é um prato cheio para essa fantasia fundamentalista, extremista de vocação bélica. Como fugir disso? Vou falar a partir da experiência de um pastor, de um cristão, voltando os olhos para a raiz da espiritualidade cristã, voltando os olhos para o testemunho dos quatro evangelhos, ou do evangelho, enquanto perspectiva geral. Afinal de contas, Jesus de Nazaré padeceu, Jesus de Nazaré sofreu, Jesus de Nazaré chorou, e para além das violências impostas pelo Império Romano, a visibilidade do imperialismo romano, Jesus de Nazaré foi um corpo sujeito a essa vulnerabilidade, e na Bíblia é muito interessante que o próprio Jesus, segundo os textos e as lembranças, as memórias construídas sobre ele, fala: o sol nasce sobre justos, o sol nasce sobre injustos. Também na perspectiva bíblica, todos os chamados heróis da fé, referências da tradição bíblica, foram pessoas que sofreram, pessoas que morreram, pessoas que experimentaram o absurdo da vida. O que eu quero dizer é que, voltando os olhos para a raiz da espiritualidade, nós vamos entender que essa invisibilidade, no fundo, é a condição humana. A condição humana é, por definição, a priori, falível, finita. E isso deve forjar em nós uma maneira mais generosa de viver. Eu entendo que por trás de discursos de ódio e de perspectivas bélicas, existem individualidades muito inseguras, muito amedrontadas, mas que não acolhem essa insegurança, não reconhecem esse medo. Medo represado, insegurança não admitida, gera uma forma muito imediata e raivosa de lidar com a vida. Porque você quer controlar tudo, eleger logo o inimigo, sistematizar a realidade, atacar o mal. Esse é o prédio do fundamentalismo, do extremismo. É não olhar para dentro, não reconhecer que a vida é insegura. Essa tal invisibilidade é o cosmos, é um vírus, é uma coisa biológica que entra no nosso corpo, causa um desarranjo e de fato pode nos matar. E isso é a vida se manifestando. A morte é uma consequência da vida, independente do coronavírus. Evidente que existem dois tipos, eu gosto de classificar assim. Existe o sofrimento humano injusto, do ponto de vista histórico e político.
Você falou aí de algumas questões do século XX, sofrimento causado pela ganância humana, pela arrogância humana, pela exploração sobre os pobres, disputa política entre poderosos e elites. E boa parte do sofrimento humano tem a ver com construções históricas, estruturas injustas, sistemas opressores. Sofrimento humano causado pelas nossas mãos, nossas engenharias políticas, nossa ganância em forma individual, coletiva e civilizacional. Agora, também tem o sofrimento humano que é causado pelo fato de estar vivo. É a criança quando nasce chorando. A minha filha Maria, de 2 anos, ela vê fotos dela pela casa e tem uma fotinho dela recém-nascida chorando. E ela fala: Maria chorando, Maria tá triste. Maria tá triste. E eu tento dizer para ela que naquele momento, eu tento conversar com minha filha de 2 anos dizendo: Maria, não sei se é tristeza. Quando você nasceu, você chorou como eu, como mamãe, como todo mundo, via de regra. Nascer implica um sofrimento, nascer implica uma insegurança. Nascer é sair do colo uterino, onde tudo ali era colocado por meio do cordão umbilical, vem uma luz muito forte e esse ato biológico de nascer já carrega algum espanto e alguma dor. Como fugir da narrativa extremista, perigosa, que rapidamente vai criando mecanismos de preconceito? Eu acho que retomando essa espiritualidade que acolhe a vida no seu drama próprio. Não para se desesperar, não para entrar numa lógica de apatia diante da existência, mas eu acho que um medo reconhecido e admitido, uma insegurança nomeada, traz uma forma de lidar com a vida mais generosa. Não sei se eu me fiz entender ou se ficou muito confuso. Perfeitamente. Perfeitamente. Eu acho que você se fez entender, principalmente quando você usa, a princípio, Jesus de Nazaré, não Jesus Cristo. Isso me soa humanizar Jesus, humanizar a experiência humana, né? E não transformar a experiência humana na experiência do super-homem, a ideia de que eu posso tudo e eu posso submeter a todos. Quando Jesus é de Nazaré e não Cristo, você traz uma possibilidade de lidar com a tua crença de maneira mais humana, com teu Deus de maneira mais humana, com você de maneira mais humana e mais suscetível a riscos, né? Sim. Boa parte do problema da teologia cristã é que o Cristo veio antes do Jesus de Nazaré. Uhum, uhum, uhum. E essa dissociação autorizou a produção de qualquer coisa. Essa dissociação autorizou cruzadas, autorizou colonização violenta, dizimação de povos indígenas, escravidão sobre o povo negro, apoio ao regime nazi-fascista, apoio a ditaduras civis militares na América Latina, porque o Cristo, sem enraizamento territorial, carnal, humano, ele fica glorioso e insensível. E cada um leva para onde quiser a partir do seu projeto de sociedade de fundo. Não existe teologia neutra. Não existe teologia sem antropologia. Não existe teologia sem perspectiva de mundo a priori. Quem faz teologia é ser humano. O ser humano é circunscrito historicamente. E o que eu quero chamar a atenção é que falar de Cristo a partir de Nazaré significa dar parâmetros melhores para a produção teológica cristã. Porque então você começa a olhar para essa humanidade, para esse Jesus que chorou, esse Jesus que perdeu amigos, esse Jesus que teve medo, esse Jesus que morreu de forma violenta, esse Jesus que perguntou pela própria presença de Deus. No limite, na boca de Jesus, está uma pergunta religiosa universal: Deus meu, por que você me abandonou? É radicalmente humano o sentimento de Jesus: abandono, solidão. Mas, insisto, não é para produzir apatia e desencanto, porque posso só terminar esse raciocínio ou estou me alongando demais?
Tá, não. Pode terminar. Só para terminar esse raciocínio, tem uma memória do Evangelho, João capítulo 17. O Evangelho de João foi o último escrito, foi mais ou menos ali no final do século I, é o evangelho mais atravessado por perspectivas helênicas, por perspectivas gregas, já aparece mais o Cristo e menos o Nazareno, mas mesmo assim tem uma síntese bem interessante. O fato é que tem um capítulo, na época não era capítulo, isso é uma divisão do século IX, mas enfim, no nosso capítulo 17 tem a oração sacerdotal de Jesus, que Jesus ora pelos seus discípulos e ele diz assim: Pai, eu estou indo para junto de ti e estou te pedindo muitas coisas, que guarde os meus discípulos, que caminhe com os meus discípulos, que eles tenham comunhão. E Jesus diz assim, na memória desse texto: Pai, estou te pedindo por eles, mas estou te pedindo essas coisas enquanto estou aqui. Isso é muito interessante. É como se Jesus dissesse assim: Olha, pedir daí de cima é muito fácil. Eu estou pedindo daqui, onde o bicho pega, onde os pés sangram, onde a saudade bate, onde a gente perde pessoas que a gente ama, onde tem a injustiça do Império Romano e tem a fragilidade da vida. É como se Jesus dissesse: Eu estou te pedindo como humano, porque te pedir como divino seria privilégio demais. E ele diz assim: Eu te peço essas coisas enquanto estou aqui, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Ou seja, mesmo diante de uma circunstância de morte possível e provável, porque essa oração é feita no final da vida de Jesus, segundo a narrativa do Evangelho de João, Jesus diz assim: Olha, eu estou te pedindo aqui para que eles tenham alegria, a alegria que eu estou sentindo. Em outras palavras, ele também gostou da vida, ele também tomou vinho, ele frequentou Eu vou falar festas de uma coisa casamento, estranha. ele Eu vou dividiu falar o uma coisa pão, estranha. fez amigo, entendeu? Que a gente volta a conversar sobre isso depois, porque é uma coisa talvez que te soe estranho, mas que absolutamente não é estranho. Vai soar estranho para muita gente que vai assistir isso, mas Jesus é profundamente talmúdico nessa última oração. É profundamente. Não é estranho porque ele é contemporâneo do Talmud. Ele provavelmente conhece essa dimensão talmúdica, a dimensão de que o sagrado é humano e o divino deve estar vinculado ao humano e não está desvinculado dele. Coisa que as religiões ultimamente não, né? Ou seja, é uma oração é uma oração cristã profundamente talmúdica. Sim. Interessante isso, né? Assim, ó, está se falando muito, Henrique, sobre a curva do vírus, a ideia de que a curva do vírus está subindo, etc. Eu queria começar a terminar falando sobre outra curva, a curva do extremismo político, a Uhum. curva da extrema-direita. Né? Nos últimos, sei lá, 10 anos, a gente tem percebido uma curva da extrema-direita crescendo que parecia que não tinha limite. Né? Aqui no Brasil, na Itália, interessante que alguns países que estão sofrendo muito fortemente com o vírus, nos Estados Unidos, era uma curva crescente, uma curva xenófoba, uma curva de ódio, uma curva de polarização política, ó, subindo, né? E um dos elementos fundamentais dessa curva é o discurso anticientífico. Sim. Ciência não servia para nada, os cientistas devem ser perseguidos, né? As pesquisas devem ser minoradas, etc. Então, nos últimos 10 dias, tanto aqui quanto em Israel, estava em Israel há pouco tempo atrás, eu começo a perceber que essa curva está chegando a níveis de descenso. Ela começa a descender. Inclusive porque a ciência é a única esperança para essas pessoas de uma cura para o vírus. Né? Inclusive porque as pessoas estão percebendo isso que você está dizendo, da limitação do humano, da limitação do discurso. O discurso da polarização não evitou o coronavírus. Né? O discurso do extremismo não evitou o coronavírus. Não foram os, sei lá, as questões fundamentais da extrema-direita europeia que evitaram que o coronavírus chegasse à Europa. Nada evitou o coronavírus. Então, em algum sentido, eu estou pensando a perceber em discursos, em perspectivas mais universais e menos universalizantes, que o coronavírus, com todas as suas questões, está dando uma janela de oportunidades que a gente pode aproveitar. Eu quero saber se você acha que eu estou no caminho certo, de que essa curva de extremismo ela comece no descenso e a gente comece a perceber a alteridade não como ameaça, mas como uma possibilidade de convivência junto.
Tomara. Essa é a minha esperança também. De fato, essa perspectiva de extrema-direita rejeita a ciência, rejeita a pesquisa, do ponto de vista discursivo e também das políticas públicas, de cortar investimento, de não valorizar e por aí vai. E eu não vejo outra alternativa, não. Assim, ou a cura, a saída vem por meio da pesquisa, da ciência, ou não vem. É isso. Então, eu espero, por muitas razões eu espero, não somente por essa, que esse sofrimento coletivo nos dê humildade, nos ajude a valorizar a pesquisa, a ciência, profissionais que se dedicam a isso, no sentido do conhecimento humano historicamente acumulado, que pode e deve ser usado para o bem da própria humanidade. Eu, eu não sei se eu estou constatando isso que você constata, eu estou, pelo menos por enquanto, esperando que isso aconteça. Que essa situação que estamos passando como comunidade humana ajude a quebrar essa narrativa da extrema-direita, que é uma narrativa que nega a pesquisa, o conhecimento historicamente acumulado e a ciência como um todo. E que a gente possa valorizar mais a ciência como um possível instrumento que ajude a humanidade. Não a ciência fria, não a ciência. Também a gente entra em outro debate, certo? Né? Não é a ciência pela ciência, não é a ciência com C maiúsculo, né? Tem debates também, né? De epistemologia, né? Do uso político do repertório científico, por aí, um monte de coisa para debater. Mas essa narrativa da extrema-direita que simplesmente rejeita a ciência, eu espero que ela encontre um limite agora. E também Não, não, e também essa perspectiva bélica, né? De a religião, tomara assim, que o a gente homem saia dessa crise com uma perspectiva de humanidade mais profunda, de exatamente. pertencimento à humanidade. Você estava dizendo que tal qual a religião, a ciência que não vê o homem também produz É os isso, piores. isso, isso. Bom, Henrique, você foi o nosso primeiro entrevistado aqui no nosso programa de religião em tempos de corona, né? Foi muito Eu ruim, espero. muito ruim. Foi ótimo, foi ótimo. Eu estou quase me convertendo. Amém. Eu não sou muito de abraçar as pessoas, mas eu gosto muito de ver as pessoas se abraçando, né? Então, eu espero que você, com essa sua fala de que logo, logo os abraços sejam recuperados, as pessoas se encontrem na rua, etc. e tal, eu espero poder ver isso o mais breve possível e a gente possa, na melhor das hipóteses, no meu caso, compartilhar de uma vista boa que são as pessoas se abraçando, pelo menos. Tá, você não gosta então de abraços. Ô Eu Michel, prefiro ver as pessoas se abraçando, né? só uma observação importante, como discípulo de Jesus e tendo como referência na minha vida Leonardo Boff, Frei Beto, Dom Helder Câmara, Irmã Dorothy, Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis. Eu preciso falar, né, sobre os pobres desse mundo, né? Eu falei o tempo inteiro aqui numa perspectiva a família humana, porque ricos e pobres podem contrair esse vírus, estamos nesse sentido todos no mesmo barco. Mas eu quero também enfatizar que, evidentemente, a desigualdade social mata, a desigualdade social amplia riscos, a desigualdade social explora economicamente. Ficar em casa é mais fácil para mim, como alguém de classe média, do que para uma empregada doméstica, um ambulante, um trabalhador informal. Como discípulo de Jesus, eu preciso falar que, embora a família humana esteja sofrendo e todos são dignos de amor, de solidariedade, meu olhar prioritário vai para os pobres desse mundo, porque eu espero que a gente supere esse coronavírus, mas se a sociedade continuar se pautando pelo capital, pelo lucro, pela apropriação privada da riqueza produzida socialmente, bem, a sociedade continuará doente.
o genocídio, o extermínio, a xenofobia, o racismo. Então, eu não estou diminuindo em nada a gravidade desse momento e a minha solidariedade à família humana como um todo. Mas, como discípulo de Jesus, eu preciso enfatizar uma solidariedade prioritária com os pobres desse mundo. Você sabe, Henrique, tem um cara, que eu não vou dizer que eu sou discípulo dele, mas eu fui muito próximo, na minha juventude, de pessoas ligadas a ele, o pensamento dele, que é o Rabino Akiva, que foi assassinado ali no mesmo período que Jesus foi assassinado e de maneira parecida com Jesus, né? Também pelos romanos, e também não foi numa cruz, mas foi com um pente de ferro nas suas carnes, que era uma das formas que os romanos tinham de matar os inimigos do império, né? Tem uma história interessante dos alunos de Rabi Akiva, que é o Rabino Akiva, que começaram a sofrer com uma praga, uma epidemia. Né? Em hebraico fala assim, magefá. Em algum momento, a epidemia parou. E eles, enfim, se salvaram. Muitos morreram, mas milhares morreram, mas alguns se salvaram. Alguns não, muitos se salvaram. E a resposta à cura da epidemia foi que, em algum momento, eles começaram a se ver de maneira igual. Ou seja, a relação entre eles passou a ser uma relação melhor, uma relação de humanos com humanos. E uma das explicações disso, feita por aqui sim, um cara com quem eu tenho uma relação muito próxima, né, de leitura, que é o Yeshua Leibovitz, dizia que se ver melhor é ver, enxergar não só os alunos, mas também os pobres entre os alunos, né? E a percepção de que os pobres precisam ser vistos, mesmo quando todos parecemos no mesmo barco, mas os pobres estão no andar inferior do barco, salvou, pelo menos pela tradição judaica, os alunos do Rabi Akiva de uma epidemia. Eu acho que é uma boa metáfora. Perfeito. Obrigadão, Henrique. Pastor Henrique Vieira. Vamos esperar que a gente possa, em breve, fazer um encontro pessoalmente, se encontrando, e que a conversa não seja só via Skype. Um abraço. Um abraço, Michel, para você e sua família, para todo mundo do IBI, tá? Abraço. Tchau. Valeu, tchau.